Olá, seja bem-vindo a mais essa aula e nessa aula nós vamos animar um stories animado do coronavírus no uniforme oficial do governo federal. Bora lá? A gente está aqui na página 5, então eu arrumei o arquivo lá no Illustrator e agora vou importar aqui no After Effects. Então para importar em todas as camadas certinho, eu tiro do Footage e deixo aqui em Composition a dimensão dele, Layer Size, né, o tamanho da camada e OK. Vou dar 2 cliques aqui, pessoal. Eu já deixei organizado aqui a minha work area, né? Para que o Stories fique aparecendo aqui desse lado, enquanto a gente vai animando do outro lado. Mas aqui, ó, vou ajustar a minha tela. Eu vou colocar a minha tela mais para cá. O painel mais para lá. Vou ajustar aqui certinho na tela do meu computador, para a gente poder trabalhar legal, beleza? Se você quiser fazer isso aqui, você depois vem aqui em Workspace e salva essa área de trabalho, beleza? Eu vou salvar aqui de novo, OK. Então bora lá, pessoal. Você está vendo que as informações aqui estão escondidas, porque o fundo está preto e as letras aqui estão escuras, e a gente precisa dar um destaque para isso. Mas para fazer esse destaque, vamos colocar um sólido branco, né, para poder dar um contraste com isso. Coloquei um sólido branco, vou colocar ele lá no final, pessoal. Olha o tanto de camada que tem aqui, ó, muita coisa. Mas tem muita coisa aqui que é sujeira. Eu vou cadear aqui para mim poder selecionar todo o meu título. E como a gente está fazendo nos demais stories, a gente vai organizar essas informações para que depois a gente consiga identificar quem é quem e onde, quem tá onde, né, na verdade. Então eu vou separar aqui por blocos. Ó, esse cara aqui, estão todos aqui. Eu vou desabilitar ele aqui, depois eu vou fazer ele na mão aqui. Então vou colocar aqui de outra cor, Lavender Peach. E aí vou trabalhar as demais informações. Esse cara aqui é um ícone. Vou deixar ele em orange. Esse outro cara aqui, um outro ícone, vou deixar ele green. Esse outro ícone, vou deixar ele em purple. Esse outro ícone, vou deixar ele em fúrcea. E essa parte aqui de atenção no rodapé, eu vou deixar ele aqui em cima. Vou deixar ele lavender mesmo, beleza? O que a gente vai fazer aqui agora? Primeiro a gente vai criar um objeto nulo para poder controlar todo esse primeiro título. Vamos colocar aqui bloco 1 de animação. Vamos parear todos esses de amarelinho aqui no bloco 1. E aí de forma que, quando eu parei, ó, eu consigo controlar através de um objeto só todos aqueles elementos. Então, como a gente fez nos outros, eu vou selecionar S e vou marcar um keyframe aqui. Vou andar 20 frames para frente. Vou marcar outro keyframe. Aí eu volto no anterior, digito 0. Para a gente fazer uma animação de escala, pessoal. Então ele vai crescer e vai explodir na tela. Para isso a gente tem que mexer no speed dele aqui, ó, deixar em 260, para que ele venha e salte na tela, tá vendo? Então primeiro ele vai saltar, vou andar 10 frames para frente, ele salta minha informação, depois a outra e depois a outra. Olha lá como é que fica, tchum, tchum, tchum. Rapidinho, né, pessoal? Então o que a gente vai fazer agora? Vou diminuir ele para ele ficar na proporção aqui, ó. Vou ativar o Action Safe para ele ficar na proporção aqui do Stories para não vazar, ok? Segundo momento é esses caras aqui, pessoal, ó. Esses textos aqui. Como tem bastante texto, o ideal seria que o texto fosse aparecendo para dar tempo de leitura e fosse forçando a sua leitura. Então, para isso, eu não vou fazer o mesmo movimento de escala aqui no texto. Eu vou fazer o texto como se ele fosse digitado. Para isso, eu digitei todo o texto aqui, então só vou dar um Ctrl C. E aí a gente vai fazer um texto animado aqui no After Effects. Então eu vou selecionar essa ferramenta aqui de texto. Vou marcar aqui, ó, seguro, pressiono e arrasto o mouse para fazer um texto aqui, né, uma caixa de texto. E colei o meu texto. O que eu vou fazer? Vou desabilitar todo mundo aqui agora, para a gente poder enxergar o nosso texto. Nosso texto está aqui, galera.
que a gente precisa fazer porque ele não está aparecendo? Nós precisamos deixar ele pretinho, né? Vamos deixar ele pretinho, ele está muito grande, vamos deixar no tamanho aqui 15, e ele está lá em cima, por quê? Porque esse cara aqui, ó, precisa estar em 0. Agora ele está dentro da minha caixa de seleção. Então eu vou aumentar aqui o tamanho do meu texto. Vou mexer no paragraph dele. Opa. Prontinho. Volto ele aqui. Opa, vou deixar ele um pouquinho mais para cá. Porque a gente vai colocar uma bolinha aqui. Agora a gente tem que dar uma espaçada nesse texto aqui, ó. Aqui, ok. Beleza. E depois eu vou duplicar ele e vou colocar o meu segundo bloco de texto, que é esse cara aqui, ó. E aí, colo ali e vou colocar ele mais aqui embaixo, ó. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou procurar aqui, ó, em Effects e Presets. Eu vou digitar aqui um preset que eu já sei, que eu já conheço, que eu gosto de utilizar, que é o Fade Up Character. Começa com C, vai ser esse cara aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Fade Up Character. Então eu vou clicar, arrasta aqui, aí clico e arrasta aqui também. Minha agulha tá aqui no começo, então eu vou abrir, selecionar os dois, aperto o U do teclado para mostrar os keyframes que ele gerou. Então eu vou dar o play só para vocês verem como é que ficou o movimento, ó. Puxa, muito rápido, né, Fábio? Então vamos aumentar aqui, ó. Ó, vou dar o play para vocês, ó. Apareceu as informações. Antes de terminar o movimento das animações do primeiro bloco aqui, já aparece o texto, ó. Então, vamos lá. Apareceu. O texto correu muito rápido, né? Então vamos dar uma espaçada entre os keyframes aqui para poder aparecer, dar uma leitura legal, induzir a pessoa à leitura, né? Vamos ver de novo, ó. Se estou com sintomas da gripe, muito rápido ainda, né, pessoal? Vamos desacelerar aqui o cara. Estou com sintoma da gripe, o que devo fazer? Se você está com sintoma da gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. E aí, bem aqui já começa o outro, ó. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Beleza! Só que a gente tem muitas outras informações aqui para aparecer, né, minha gente? O que a gente pode fazer? Vamos particionar esse stories aqui em partes. Então, como tem muita informação, o ideal seria fazer um carrossel, né? Então, vou colocar aqui, ó, parte 1. Vamos duplicar ele, Ctrl+C, Ctrl+V aqui no painel, parte 2, Ctrl+C, Ctrl+V, parte 3. Eu acredito que 3 partes seria o ideal. Aqui da parte 1, vou deletar todos esses caras aqui. Na parte 2, vamos deletar esses dois de cima. Na parte 2, deleta esse daqui também, que isso aqui vai para a parte 3. E na parte 3, deixo só esses caras aqui. Então, pessoal, dividimos eles em 3 partes. Então, a gente, no carrossel, lá no Facebook Ads, a gente pode colocar 3 stories numa sequência. Então, como isso aqui é um informativo, nós podemos trabalhar essa estratégia de carrossel. Então, já animei meu título, agora eu vou ajustar aqui, ó, o meu texto, meu bloco de texto. Vou aumentar ele mais um pouco aqui e vou aumentar o tamanho da minha fonte. Vou deixar aqui, ó, em 50. Para dar para a pessoa ler bem, né? E prestar bem atenção, né? Então vamos aqui. Vou deixar um texto aqui. E vou aumentar o outro aqui também, ó. Vou deixar ele no tamanho de 50, aqui no character. E vou colocar ele lá embaixo. Ok. Então aqui, pessoal, tem esse ícone verde, aqui na minha Layer 15. O que eu vou fazer? Eu vou copiar com conta-gotas a cor desse verde. E vou criar uma bolinha aqui, ó, através desse shape aqui. Vou criar uma bolinha, que é um bloco... Opa! Que é um bloco de informações. Sem ter nenhuma layer selecionada, eu vou criar essa bolinha aqui, ó. Criei a bolinha,
vem aqui, ela é um shape. Ela é esse cara aqui, ó. Vou colocar aqui bolinha, bolinha verde. Vou mudar a cor da minha layer para green, para verde, fica mais fácil. Então eu venho aqui no fio e colo o hexadecimal da cor, que é a cor da bolinha ali, né? Então vou deixar ele aqui em cima. A segunda bolinha vai ser no tópico seguinte. Vou deixar eles aqui também, vou alinhar um com o outro, né? Vem aqui no alinho. Alinhar duas seleções entre elas. Joga aqui no cantinho. Vou diminuir um pouco o tamanho dela, porque elas estão grandes, né? Então alinha ela com a bolinha aqui. Jogar essas bolinhas mais pro meio. Aqui. Ótimo. Beleza, pessoal. Aqui tá bacana. Tudo isso aqui agora, ó, a gente não vai precisar. Então eu vou deletar para limpar a minha timeline, né? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou copiar essa escala aqui que está de 0 a 100 e vou colocar nas minhas bolinhas. Eu vou deletar esse cara aqui também, porque eu não preciso deles. Então vai aparecer esse texto, entra a bolinha verde. Depois vai aparecer o segundo texto, entra a segunda bolinha verde. Então vai ficar dessa seguinte forma, eu vou dar uma atrasadinha, eu vou dar uma adiantada, na verdade, nas bolinhas. Então, minha animação ficaria assim, ó. E lá no Premiere, onde você for colocar o som no Stories, se você quiser, você pode colocar um efeito de digitado, né? Digitando o texto. Né? Barulho de digitação, de teclado. Olha como é que ficou a nossa animação de informe de coronavírus, com texto animado, uma animação simples, sem muito trabalho. Então, pessoal, eu preciso adicionar mais informações aqui nesse rodapé. Como a gente já tem a logo animada, isso aqui é um informe oficial, eu já tenho a minha logo animada, eu vou copiar ela aqui, ó. Copio aqui e vou colar aqui. E aí eu vou colocar a tarja laranjada, né? Vou copiar aqui o laranjado. Cadê? Vou fazer um shape aqui. Beleza, um shape. Vou voltar aqui. Opa, aqui, ó. Fiz um shape, agora eu vou pegar o laranjado, porque oficialmente no informe ele tá laranjado. E esse shape é para as logos. Então o que eu vou fazer? Como você já viu nos vídeos anteriores, essa logo aqui já está pareada com esses controladores. Então eu vou pegar esse controlador, vou jogar nesse shape orange, vou deixar ele aqui orange. E vou animar o shape. Então, vou animar o shape. Posição, 3 frames para frente, 1 segundo. Vou jogar ele lá para baixo. E aí ele vai easy, né? Botão direito, keyframe assistente, easy. Vou só avisar o movimento dele de chegada e aparece ele aqui, ó. Viu? Então ficou assim o nosso Stories animado, com texto animado, um preset simples que dá para você fazer e aplicar aí no seu Stories. Fica interativo, fica bacana. Não estou ganhando nada do governo federal para fazer isso, mas estou aproveitando esse momento para fazer algo que você mesmo pode usar e aprender com isso, beleza? Agora a gente vai para a nossa segunda parte, que seria o número 2 aqui, pessoal. Vamos fazer basicamente a mesma coisa. Vamos criar um objeto nulo para controlar esse título aqui. Eles estão aqui e eu vou parear aqui. Controle bloco 1 do Stories 2, né? Eu vou jogar ele aqui para cima. Diminuir 20%. Joga ele aqui no cantinho. Também vou pegar aqui a animação de posição, de escala de um, vou copiar no outro. Simples assim, pessoal. E aí vou dar uma atrasada de 10 frames também. 10 frames, 10 frames, 10 frames. Olha como é que já fica a nossa animação ali, ó. Tchuc, tchuc, tchuc. Só que aqui já não está na ordem, mas fica um efeito bacana também. Primeiro aparece o primeiro, depois o terceiro, depois o quinto, depois o segundo, e assim fica bacana. Fora isso,
Agora a gente vai pegar nosso texto. Ó, pessoas com diagnóstico, eu já selecionei aqui. Vamos copiar. Deixa eu fechar aqui, ó. Esse número 1. Selecionar bolinha verde e uma caixa de texto. Vou colar aqui, bolinha verde e a caixa de texto. Vou selecionar aqui o meu texto que eu já tenho ele digitado e vou colar aqui. Aqui, pessoal, ó, mais informações. Vou diminuir aqui o tamanho dele, vou deixar ele para 30. Porque nós temos mais informações. A bolinha também eu vou diminuir um pouquinho. Opa, bolinha, 80. Vou deixar os dois alinhados aqui no topo. Vou ajustar a bolinha um pouquinho mais pro lado. E o texto também, né? Já posso deletar esse texto aqui, porque eu não vou precisar dele. E aí, vamos pegar e colocar um controlador para este ícone. Porque lá no Illustrator eu nunca deixei uma camada só, então ele está em 3 camadas. Eu vou colocar aqui o controle, ícone. Beleza, porque daí eu posso movimentar todo ele com camada separada. Então aqui o texto, a distância mínima, copiei ele aqui, duplico esse cara aqui e colo o texto da distância mínima. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou ajustar o texto para ficar aqui, ó, mais ou menos. Vou deletar esse cara aqui. Aí vou deixar o texto alinhado aqui com o ícone. Aqui, beleza, as informações, tranquilo. E esses outros arquivos aqui, ó, vou deletar porque não vai precisar. Vou copiar novamente a informação de escala aqui e vou no segunda composição e colo ele aqui, para ele poder fazer esse movimento, pessoal. Tem que ajustar aqui o Anchor Point, deixar ele no meio para o movimento ficar bem aqui no meio, ó, tá vendo? Ok, ficou bacana. Aí, vou jogar ele mais para frente. Primeiro aparece o ícone, depois aparece o texto. Então vamos ver como é que ficou. Isolamento familiar. Depois aparece o texto das pessoas. Aqui o texto tá muito devagar, então vamos dar uma acelerada nele. Deixa esse cara aqui aparecendo mais para frente. Vamos dar o play. Isso, veja como proteger essa família. Vamos deixar mais para cá. Aqui esse segundo texto ele está muito devagar, então vamos deixar ele um pouquinho mais rápido, diminuindo a distância entre os frames. Apareceu o texto, o ícone já tem que estar rolando o texto. Aqui, beleza. A mesma coisa, vou pegar aqui a logo do governo federal, copio e colo aqui. E agora eu vou dar uma espaçada aqui entre as coisas, né, que estão aqui, ó. Vou deixar o governo federal aparecendo por primeiro, praticamente aqui, para passar mais a credibilidade, né? Vou jogar esse texto aqui mais para baixo. E vou copiar esse outro texto aqui também mais pro meio aqui, ó. Para dar uma espaçada nas informações aqui. Esse cara aqui, vamos deixar mais aqui no meio. Beleza. Vou manter um visual diferente, né? Então, o nosso Stories animado ficou dessa maneira. Com texto animado, rapidinho, como a gente fez o primeiro, muita coisa do primeiro a gente copia e cola para o segundo ficou bem mais rápido de ser feito, e o terceiro também vai ser tranquilo de fazer, quer ver? Vamos lá para a parte número 3. A parte número 3 tem esse texto aqui que eu já escrevi, vou copiar ele aqui,
Na verdade, eu vou primeiro copiar esses caras aqui, o texto, opa, no segundo aqui eu vou copiar o texto e a bolinha verde, colo aqui o texto e a bolinha verde, esse daqui eu posso deletar, e aí eu vou copiar o texto que eu já tenho escrito, vou vir aqui na caixa de texto e vou colar esse texto aqui e vou aumentar um pouco esse texto aqui também, né, gente? Esse primeiro título aqui eu vou deletar porque não precisa estar aqui. Vamos deixar ele aqui em cima. E essas outras informações vamos deixar aqui também, ó. Esse atenção vamos deixar mais aqui para baixo. Vamos copiar o rodapé, a logo animada, né? Porque isso aqui é uma informação importante que precisa ter. Deixa ele aqui. Agora vamos redimensionar os caras aqui. Deixar esse cara aqui mais aqui no meio. Beleza. E aí o que vamos fazer? Vamos copiar informação de escala da nossa animação. Vou vir aqui no primeiro, copio essa escala de novo, o keyframe e colo aqui. Opa! Copio o keyframe de escala aqui e colo, e colo aqui nos ícones. Vou apertar o do teclado para ele aparecer só os keyframes e aí vamos ver quem que aparece primeiro. Primeiro, a gente tem que ver aqui, ó, se eles estão bem no meio. Aqui no caso não está no meio do ícone, eu vou deixar ele mais aqui no meio, ó. Porque daí o movimento fica mais interessante. Primeiro esse, depois o roxo, depois depois o terceiro, né? Primeiro, segundo, terceiro. Beleza. Cadê o texto? Essas outras informações aqui não precisa, vamos deletar para limpar aqui, né? Primeiro vai aparecer esse cara aqui, o texto. No quarto, parará, o isolamento, parará, parará. Mantém as janelas, ó, vamos lá. No quarto, usando para isolamento, mantém as janelas, pum, aparece o ícone da janela. Abertos para a circulação do ar, a porta, opa, o ícone da porta. Tá fechado durante o isolamento, limpe a maçaneta, aqui aparece a maçaneta. Bora lá, ó, vamos lá ver. Aqui o texto tá bem grande, tá bem rápido na verdade, né? Então vamos lá. Vamos ajustar isso aí. No quarto usado para isolamento, mantenha as janelas abertas. Opa, apareceu a janela. Para a circulação do ar, a porta fechada, apareceu a porta. Durante todo o isolamento. E limpe a maçaneta. Enquanto ele está falando da maçaneta, aparece o cara limpando a maçaneta. Ok. E aí, agora, bem no finalzinho aqui, tem que aparecer o atenção. O atenção a gente vai trabalhar ele na posição. Vamos deixar ele aqui. Ele aparece... Opa, não. Aqui na lateral. Botão direito em cima do keyframe. Vamos no assistente keyframe, easy, e vamos suavizar esse movimento aqui. E atenção, em casas, parará, parará. Quase não vai dar para ler, né? Vamos aumentar um pouquinho aqui, ó. Ele aparecer devagarzinho. Então a nossa animação ficou assim, pessoal, ó. Aparece a informação do governo federal, a estratégia adotada aqui para esse monte de informações que a gente precisava animar é a estratégia de carrossel. Então, uma sequência de 3 stories animado de uma maneira simples, usando um preset pronto de texto animado e autoexplicativo para reter a atenção da pessoa em 3 blocos de 15 segundos. No total, 45 segundos para passar a informação impulsionada. Beleza? Espero que você tenha gostado. Inscreva-se aqui no canal, compartilhe, recomende esse vídeo. Assim você ajuda o nosso canal a crescer. E nós temos um curso onde nós treinamos você a criar stories diferentes, mais criativos e mais interessantes, tanto para você quanto para sua audiência, para reter melhor a atenção do seu público-alvo. Beleza? Então, um abraço, até mais e até o próximo vídeo. Tchau!